Pessoal! Olá! Sejam todos muito bem-vindos! Eu sou a Daiane, dezembro do canal Posso Tocar, e aqui é o nosso encontro. Essa é a segunda temporada do Diário Posso Tocar. Então, sejam todos muito bem-vindos. É aqui que a gente conversa sobre as coisas do nosso dia a dia, da nossa intimidade, as nossas dores, nossas angústias, nossas conquistas, nossos sonhos, tudo que envolve o universo do nosso crescimento e evolução musical. E hoje o tema que eu trouxe para a gente conversar aqui é: tocar, praticar o seu instrumento não é suficiente para ser um bom músico. Esse tema é um tanto quanto estranho. Você pode ouvir eu falar e pensar: hã? Praticar não é suficiente? Você ontem fez uma live, Daiane, falando exatamente sobre a importância de ter foco e disciplina, que é uma condição essencial para que a gente pratique todo dia, e a gente tem que fazer isso para que a gente possa crescer musicalmente, certo? Daí hoje você chega aqui falando que praticar não é o suficiente. Se você ficar apenas tocando seu instrumento, você não vai ser um bom músico. Tá, né? Tio, o que você está querendo dizer? Galera, seguinte, por que eu tô falando isso? Por que a gente tem que praticar todo dia? Por que a gente sabe, tem esse conceito, e ele não é errado, não é uma mentira, não é nada disso? Por que nós temos que praticar todo dia? Porque a prática diária faz com que a gente ganhe automatismo. Automatismo técnico. O que é o automatismo? O que é você conseguir ser automático em alguma coisa? É fazer essa coisa de forma mecânica. Essa coisa pode ser algo fácil ou difícil, não importa. Você não tem mais esse nível de consciência, de julgamento, porque quando está automático, você simplesmente faz. Você domina assim com perfeição. É o ponto do virtuosismo, é quando a gente atinge o virtuosismo, a virtuosidade numa habilidade, no caso, no instrumento que a gente está tocando. Então, praticar todo dia é essencial, é uma condição para que a gente alcance o automatismo, e alcançando o automatismo, chegue um dia na virtuosidade, ou seja, quando a gente toca de olho fechado, com tranquilidade no nosso instrumento. Então, é para isso que a gente pratica, ok? E não há mágica. A gente só vai alcançar esse nível de automatismo, de facilidade, de naturalidade com o contato diário com o nosso instrumento. Isso é uma condição. Agora, por que então você está falando, Daiane, que não é suficiente tocar o instrumento, que praticar o instrumento não é suficiente para ser um bom músico? Porque, galera, ter automatismo, estar automatizado, fazer coisas fáceis ou difíceis com perfeição, com exatidão, é o que as máquinas também são capazes de fazer. Se você digitaliza uma partitura e coloca para o seu computador tocar, se você pega aí, você vai ver que ele vai tocar com perfeição, com precisão absoluta, ele não vai errar na dica de nada, ele vai ser perfeito, e ele seria um exímio músico, só que não é. Se você ouvir a interpretação de uma máquina, de um computador tocando, você vai ver que falta muito para musicalidade, para sonoridade, para ele te arrepiar. O computador é frio, ele toca de maneira frio e é extremamente preciso, é extremamente virtuoso. Não erra ritmo, não erra sinais de dinâmica, ele não erra nada, ele faz tudo exatamente como você colocou ali, ok? E não te manifesta nada, não te diz nada, não te toca o coração. Então, se a gente tem um olhar sobre o fazer música, um olhar apenas na parte técnica do instrumento, como o computador teria, a gente executa coisas de forma brilhante, de forma virtuosística, só que de forma totalmente fria, mecânica, e a gente não toca o coração de ninguém. Consequência, a gente não faz arte. Então, se a gente fica com um olhar focado em apenas desenvolver a nossa técnica instrumental e tá ali diariamente buscando isso, nós nos tornamos hábeis, sim, vamos tornar, porque a repetição traz essa habilidade, a gente vai ficar muito hábil em conseguir fazer coisas mecânicas e de forma automática, mas vai ser aquele típico caso daquele músico virtuoso que põe dedinhos para cima e para baixo e não te diz nada, não te toca, não te arrepia, você escuta ele e não sublima o seu estado emocional, não te diz nada, e não é isso que a gente busca. Então, se você parar para pensar, o que diferencia os músicos profissionais dos músicos amadores? O que diferencia? O tanto que ele consegue te arrepiar, o tanto que ele consegue te envolver na interpretação musical dele, o tanto que ele domina aquilo, o quanto que ele consegue fazer você realmente sentir um prazer enorme, se sentir melhor, às vezes até se sentir triste, se a música for muito triste. Ele consegue não apenas tocar notas,
E essa musicalidade, essa sensibilidade que o músico profissional atingiu e conquistou, ela não veio apenas por meio de uma preocupação técnica. Ele não estava focado diariamente em tocar, tocar e só de forma técnica. E é esse ponto que eu quero dividir aqui com vocês hoje. Nós precisamos mudar o nosso olhar, porque nós precisamos aprender a fazer música como uma arte, como algo que transcende o olhar da partitura pura ali, sabe? Nós temos que começar a aprender a olhar para a música como uma linguagem. Nem sempre nós temos consciência disso, de que a música é uma linguagem musical. E se você parar para pensar, o que é uma linguagem musical? O que é linguagem musical, Dani? A linguagem musical é você pensar num sistema musical mais amplo, um sistema musical que traz pra gente toda uma forma de expressão com o mundo, de contato com o mundo. Quando a gente domina uma linguagem, a gente não apenas entende. Pensa numa língua, se você pensar numa outra língua. Quando você domina uma outra língua, você não apenas entende o que conversam com você, mas você consegue se expressar por meio dessa língua. Você impacta o mundo por meio dessa língua. A música também é uma linguagem musical. Quando nós dominamos ela de forma realmente como uma linguagem, nós conseguimos fazer dela um meio de contato com o mundo, um meio de entrega, de realização com o mundo. Então, a gente consegue criar arte, a gente consegue compor, a gente consegue tocar, a gente consegue passar mensagem, tocar as pessoas. É esse o foco que a gente tem que ter com a música. É dominar a música realmente como uma linguagem, como algo que vai transcender a pura execução mecânica, que é o que os computadores fazem. A execução mecânica, os computadores fazem, a gente não precisa ter esse olhar, sabe, mecânico. Eu tenho até aqui uma definição de um, como é que ele é? Ele é um linguista francês, isso, ele chama, Émile Benveniste. Eu peguei aqui como que ele define a linguagem musical, como que ele se expressa sobre a linguagem musical, e vale a pena a gente ver, olha o que ele faz, o que ele diz, corrobora bem com o que eu estou falando para vocês, As relações significantes da linguagem artísticas são descobertas no interior de uma composição. A arte não é jamais aqui senão uma obra de arte particular na qual o artista instaura livremente oposições e valores que ele manipula soberanamente, não tendo nem resposta a dar, nem contradição a eliminar, mas somente uma visão a exprimir, segundo critérios conscientes ou não, de que a música inteira dá testemunho e torna manifesto. Ou seja, ele coloca o eu dele para o mundo. É assim que nós temos as grandes obras de arte, é assim que tem a música popular brasileira é tão rica. É uma mensagem de alguém para nós, de alguém que domina a música, não apenas do ponto de vista instrumental, técnico, mas que domina ela como uma linguagem. E é aí que a gente tem que buscar chegar. A gente tem que buscar chegar numa forma mais ampla para que a gente enriqueça a nossa formação musical e para que a gente se torne realmente um músico diferenciado, um músico que a gente quer ser. Porque eu tenho certeza que você que está aqui me ouvindo, está aqui no canal, você quer tocar cada vez melhor, porque é isso que a gente busca. Essa é a nossa razão de ser. Por isso que você me acompanha. O foco do canal Posso Tocar tem sido constantemente esse, de promover, de ajudar as pessoas a crescerem musicalmente. E é por isso que hoje eu trouxe esse tema tão controverso. Não fique apenas focado na sua prática técnica do seu instrumento. Isso vai te trazer um certo domínio técnico, instrumental, mas vai te estacionar. Não vai fazer você dar um passo além, você vai estacionar. Tenha isso como um fato, assim, para sua vida. É um fato. Nós precisamos pensar a música de uma forma mais ampla. Se você parar para pensar, quando nós analisamos os cursos as faculdades, os cursos de graduação de música, e mesmo os conservatórios musicais, as escolas, as instituições onde tem um estudo mais formal da música, o que nós aprendemos dentro desses ambientes? Quando você entra numa faculdade de música ou quando você entra num conservatório, você vai estudar a música de forma ampla. Você não vai ter apenas aula do teu instrumento. Você vai ter aula do instrumento, mas você vai ter um monte de outras aulas. Um monte. Você vai ter aulas de teoria, de harmonia, de percepção, de contraponto, de história da música, de história da arte, de regência, de educação musical. Por quê? Porque o compromisso dessas instituições é com que nós tenhamos uma visão ampla da música, uma visão da música como uma linguagem.
é o que eu chamo aqui de habilidade musical, é formar as nossas raízes musicais para além do instrumento e fazer com que tudo isso volte depois dentro do instrumento, porque não é aprender todos esses conceitos musicais por aprender. A teoria, ela é muito boa, ela é essencial, mas a teoria pela teoria, ela não faz ninguém tocar melhor. Se você tem uma experiência de ficar estudando teoria pela teoria, se você já passou por isso, se você de repente se pega falando: ah, Dani, eu fiz aulas de teoria, eu fiz aulas de harmonia, mas eu não toquei nada melhor, não mudou nada na minha prática. Se essa é a sua experiência, se você já vivenciou isso, é provavelmente porque você passou por uma situação que é um perigo que nem sempre a gente identifica. Às vezes a gente acha também que estudar a teoria, como eu tenho falado aqui, vai fazer com que a gente toque melhor. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque nem sempre há uma conexão do que nós estudamos no campo teórico, harmônico, com a nossa vivência prática. Isso é muito visível nos conservatórios e nas escolas de música. Por quê? Quando nós ingressamos no conservatório, a gente vai fazer aulas dessas matérias. Então, a gente vai fazer aula de teoria, de harmonia, enfim. Só que, muitas das vezes, há um descompasso entre o que nós aprendemos na teoria com o que nós estamos vivenciando na nossa execução prática. Há um descompasso e não há um link. Não nos ensinam a linkar. A gente estuda a teoria no papel, no caderno ali, a gente vai, aprende tudo e depois a gente vai para nossa aula de instrumento e vai ficar focado apenas na parte instrumental, técnica. E não há uma comunicação entre as duas esferas. E às vezes a gente não enxerga o perigo disso. Não adianta, não adianta. Estudar a teoria pela teoria não adianta nada. Não adianta nada, porque quando a gente vai executar, a gente não consegue sozinho, até por não ter maturidade musical para isso, a gente não consegue linkar e puxar o que a gente aprendeu no papel e puxar isso para a vivência prática. Então, nós precisamos ter um cuidado, assim, uma visão um pouco mais cuidadosa sobre isso, reflexiva. Estudar teoria por teoria realmente não adianta. O estudo teórico, harmônico, ele tem que ser muito vivenciado. Eu sempre digo que o que o corpo não faz, o instrumento não faz. O que a gente quer realizar no instrumento, se a gente não consegue realizar no corpo, o instrumento não faz. Então a gente tem que aprender a vivenciar os conteúdos. Isso não sou eu que digo, isso não é uma novidade. Eu não estou falando da sétima invenção, a sétima maravilha do mundo aqui, que a Daiane está agora falando e vai, nossa, revolucionar. Não sou eu que falo. Isso grandes pedagogos já falam. Dalcroze falava, Kodály falava. Isso grandes pedagogos musicais já perceberam e já desde a primeira metade do século XX já vem trabalhando e incentivando isso dentro da proposta da educação musical. Só que ainda hoje, infelizmente, não é algo que a gente encontra de forma prática e vivenciada dentro das escolas de música. O que a gente mais encontra é uma realidade desconectada entre o estudo teórico e a vivência prática. E, consequentemente, nós vemos pessoas estudando anos e anos dentro de um estudo formal e não conseguindo evoluir musicalmente, porque não fazem um link, realmente não fazem um link entre a vivência teórica, que não é vivenciada, que na verdade a parte teórica ela é completamente teórica só, e não faz um link com essa execução prática. E é por isso que nós temos um nível de trava, de barreira. As pessoas se sentem limitadas, elas ficam travadas. E a gente encontra muitos alunos com potencial fortíssimo para música, porque lembra, todos nós temos potencial para música. A música é uma habilidade construída, a gente pode construir ela, mas aí você vê esse potencial completamente limitado por uma estrutura ainda pedagógica que não é das ideais, não é das mais ideais, infelizmente. Então, assim, às vezes eu também encontro situações onde eu vejo pessoas relutantes para estudar tudo que está ali ao redor do nosso conhecimento musical, da nossa construção, da linguagem musical, desse termo tão sério assim, mas eu vejo pessoas com uma certa resistência, pessoas que falam assim:
Ah, Dani, esse negócio de ficar estudando partitura, de ficar estudando esses detalhes, é muita frescura, é muito preciosismo. A música ela é prática, você tem que tocar e acabou. Você tem que sentir, você tem que ouvir o cara fazendo e fazer igual. Esse tipo de fala tem uma verdade em si quando ela está linkada com a ideia da vivência. E realmente, nós temos que vivenciar o conceito teórico. Porém, essa resistência ela mais uma vez nos mostra a barreira emocional do medo. Ontem eu conversei aqui na live com vocês que um dos maiores impedimentos para que a gente cresça, para que a gente evolua, não apenas na música, em qualquer área da nossa vida, em qualquer habilidade que a gente queira desenvolver, um dos maiores impedimentos é a barreira emocional do medo. Nós temos medo. Quando a gente vai sair da zona de conforto, fazer algo diferente, bate medo, galera. Todo mundo. Em mim, em você, no seu filho, na sua mãe, no seu pai, nos seus primos, no seu amigo. Todo mundo. Sair da zona de conforto significa atravessar a zona do medo. A gente passa pelo medo, passa pelo desconforto, pela insegurança, se vai dar certo, será que eu consigo? Sair da zona de conforto causa isso. E aí essa barreira do medo pode também estar atrelada a uma visão das experiências ruins que essa pessoa pode ter tido. Porque nem sempre nós encontramos os melhores profissionais, os profissionais mais capacitados para nos trazer essa ideia da formação musical ampla. Nem sempre. Às vezes a gente encontra na nossa cidade, nas nossas escolas, o que é possível, o que tem, os profissionais que tiveram a formação deles. E aí eles passam a experiência deles, que nem sempre é das melhores, ok? A gente é um fato, a gente tem que falar isso. E sem entrar no mérito, no julgamento ético, pessoal, da formação profissional, não importa. Cada um passa aquilo que está ao seu alcance. Acontece que nem sempre esse profissional tem a melhor formação e às vezes a gente tem experiências ruins com esses nossos professores. Daí a gente cria essa barreira de achar que crescer musicalmente, ficar estudando teoria, harmonia, solfejo, mas estudando de forma vivenciada, conectada com a nossa prática, fazendo o corpo realizar isso, isso é chato, isso é tedioso, isso leva muito tempo, vai gastar muito tempo do meu dia, eu não tenho tempo para ficar estudando isso, Dani, não tenho tempo nem paciência, sabe? É uma ilusão. E você pode ter certeza que se bater isso em você é porque você tá saindo da zona de conforto e você tá atravessando a zona do medo. E a gente vai atravessar, mas a gente tem que persistir, porque atravessando a gente vai entrar na zona da conquista, na zona do aprendizado, ali onde a gente vai se sentir mais seguro, mais maduro. E aí a gente vai ver realmente que a nossa musicalidade cresceu. Então, se bater isso, você tem que ter essa consciência. E também você tem que pensar o seguinte: teoria não faz ninguém dominar a técnica do instrumento, ok? Eu não digo aqui que você tem que parar de estudar o teu instrumento. Eu falei isso no começo do nosso bate-papo, ok? É essencial que a gente pratique. Teoria não faz ninguém dominar a técnica. Estudar a parte teórica, harmônica da música faz com que o nosso olhar sobre a música seja outro. É outro nível de olhar e de domínio musical. É outro nível de consciência. E essa consciência vai desabrochar na técnica depois. Por quê, galera? Existe uma diferença entre a gente ficar apenas desenvolvendo técnica, a gente chama isso de técnica pura do instrumento, e existe uma diferença disso para a técnica aplicada. A técnica aplicada é um momento ali que surge, dependendo do repertório que está estudando, onde tem uma exigência técnica ali a ser construída. Quando a gente fica estudando técnica pura, significa que a gente fica fazendo, por exemplo, escalas, arpejos, dissociações, imagina instrumentos percussivos, tem que ficar coordenações múltiplas ali, aumentando o metrônomo, a velocidade. Então isso são técnicas puras, isoladas de um contexto musical. Você fica fazendo isso diariamente para que você desenvolva uma técnica pura para que na hora que precisar essa técnica esteja resolvida, ok? Esses exercícios, eles são sim necessários, a gente precisa, nos instrumentos de sopro, a gente tem que fazer a técnica pura lá, de ficar estudando notas longas para desenvolver a capacidade de sustentação, de emissão dessas notas, técnica pura, ok? Mas é importante que quando você esteja aplicando essa técnica, que essa técnica esteja aplicada, quando apareça no repertório ali, isso realmente esteja conectado.
a nossa habilidade musical, quando a gente tem um conhecimento além, quando a nossa linguagem musical está ampla, é nesses momentos da técnica aplicada que a gente vai conseguir encontrar soluções melhores. Nem sempre a técnica pura que nós estudamos, ela vai nos socorrer na hora da musicalidade, da interpretação e de aplicar essa técnica ali. Nem sempre, nem sempre. E é aí que a gente encontra muitos casos das pessoas falando pra mim, ó, não tenho paciência, Dani, pra ficar errando, parando e voltando. E ficar errando, parando e voltando. Que é uma situação muito comum. Quando nós estamos estudando e aí vem um momento ali de uma técnica mais exigente, ali em determinada parte da música, aí você trava, para, erra e tem que voltar. E muitas pessoas não têm paciência pra isso e não conseguem reagir, lidar bem com esse momento. Começam a ficar muito irritadas consigo mesma e querem parar de tocar. Okay? É uma reação muito comum. Muito comum. E eu sei disso porque eu também já, né, fui aluna, sou aluna dos outros instrumentos e sei como é que é isso, ok? Então, lidar com esse momento ali pressupõe que ele seja trabalhado na tua musicalidade. Quando nós temos naturalidade com a linguagem musical, a gente encontra soluções para a técnica, a gente encontra soluções musicais para a técnica, porque nós sabemos o que fazer ali pela referência musical do que deve soar. Ontem eu enviei um tutorial, aliás, eu enviei hoje cedinho, prometi na live de ontem que eu ia enviar um tutorial secreto pelo canal do nosso Telegram, no grupo do Telegram, e eu enviei. Se você tá aqui me ouvindo e não ouviu ainda, vai lá, porque esse tutorial secreto vale a pena. Tudo que eu tô falando aqui, eu exemplifiquei nele. Você vai assistir, tá lá. Só que tá lá no grupo do Telegram, você tem que entrar lá para você poder ver. Tá aberto para qualquer um que esteja lá no grupo do Telegram, no nosso grupo. Então, o link tá aí na nossa bio do Instagram, sempre tá nos comentários aqui da live. Provavelmente daqui a pouquinho tá rolando nos comentários aí do Linktree para você ir lá ver. Nesse tutorial secreto, uma videoaula que eu gravei, especialmente para colocar para vocês, há um exemplo claro de uma modificação sonora, de uma musicalidade que surge na prática a partir de conhecimentos da linguagem musical. Eu não corrigi nada tecnicamente. Ali eu estava ajudando um aluno a tocar um instrumento que não é o meu instrumento. Eu não tenho conhecimento técnico, não estava buscando conhecimento técnico. Ele tem o conhecimento técnico com o professor dele, mas pela musicalidade, pelo conhecimento da música como uma linguagem, vocês vão ver o resultado sonoro obtido, a satisfação do aluno que consegue tocar, que consegue encontrar soluções reais para vivenciar aquilo. E para não ficar passando pela situação do eu não tenho paciência para tocar, eu fico errando, eu não consigo solucionar, ou ainda ficar apenas procurando soluções pautadas num conhecimento da teoria pura, da teoria também pura, só do papel. Não funciona assim. Então eu te convido realmente a ir assistir esse tutorial. Vai assistir, de verdade, porque ali você vai ver mais na prática o que eu tô falando, sabe? Às vezes você pode pensar assim, nossa, por que algumas pessoas conseguem aprender tão mais rápido, tão mais fluidamente um instrumento e outras ficam travadas? Às vezes você que está me ouvindo, pode ser uma das pessoas que aprendem de maneira fluida, aprendeu de maneira fluida, consegue tocar seu instrumento com naturalidade, com maneira fluida. E às vezes você pode ser a pessoa que está me ouvindo e que está do outro lado e está tipo assim, sofrendo para aprender, não é de maneira fluida, é um pouco mais sofrido, é um pouco mais chato, brigando com você, insistindo muito para que você consiga. Por que existe essa diferença tão grande? Por que é assim se todos nós, como eu digo, se todos nós não nascemos com um talento nato? Todos nós estamos desenvolvendo o talento, todos nós estamos criando o nosso talento, desenvolvendo. Por que tem uma diferença tão grande? Por que uns vão com um caminho muito mais fácil e outros com um caminho tão mais sofrido, tão mais penoso? Galera, a diferença está essencialmente no ambiente musical em que nós estamos inseridos. O que é o ambiente musical? O ambiente musical são todas as condições físicas, pessoais, emocionais, pedagógicas e musicais nas quais nós estamos inseridos, nas quais nós temos acessos. Condições físicas são instrumento, se a gente tem um instrumento ou não tem. A condição física, se a gente pode ou não praticar esse instrumento dentro de casa, se temos ali um horário, um ambiente tranquilo, condições físicas.
condições emocionais, como nós fomos e somos e estamos sendo orientados para lidar com o momento do aprendizado de uma nova habilidade, como que nós estamos sendo orientados para evitar o erro e buscar o acerto, como que nós estamos sendo orientados para lidar com o momento da barreira da frustração que vai surgir. Condições pedagógicas, qual é a formação do nosso professor, o quanto ele consegue nos ensinar com mais musicalidade ou não, que professor que nós estamos tendo acesso, o quanto ele tem essa formação para nos ajudar e o quanto ele não tem essa formação para nos ajudar. Quão vasta é a experiência dele em valorizar o seu esforço, em valorizar os seus pequenos progressos diários, ou então quão vasta é a formação dele em crucificar o quanto que você ainda não evoluiu e ficar apontando os seus erros. Todas essas condições diferem de uma pessoa para outra. E se você for pensar ainda nas condições musicais, o quanto nós estamos tendo acesso a um estudo que nos dá uma formação da linguagem musical de forma prazerosa, de forma leve, de forma natural e principalmente vivenciada e conectada com a prática. O quanto eu tenho acesso a isso e o quanto ele não tem acesso, ou o quanto eu não tenho acesso a isso, não tenho essa oportunidade, não tenho esse profissional perto de mim para trazer essa formação musical, ou o quanto eu tenho. Quando a gente pensa em todas essas condições, você começa a ver como todas essas variáveis realmente diferenciam a minha capacidade de evoluir mais rápido ou mais lento na música. Não é o talento nato que eu tenho ou não. São as variáveis do ambiente musical, que são várias, por isso são variáveis, e que realmente são cruciais para fazer a gente desapontar, desabrochar ou para fazer a gente se travar. E é por isso que eu escolhi esse tema para vir aqui conversar com vocês hoje, porque eu precisava dividir essa oportunidade, que vocês reflitam que a gente tem que crescer musicalmente, não com o olhar apenas no instrumento e não com o olhar apenas na formação da habilidade musical, do conhecimento, da linguagem musical, não buscando apenas conhecimentos harmônicos, teóricos puro e também nem conhecimento técnico puro. Como é importante a gente linke os dois na nossa vivência musical. É isso que realmente faz a gente ser um músico melhor, um músico que caminha para um nível profissional. Lembra que profissional não necessariamente é aquele cara que vai viver e trazer o dinheiro para dentro da casa dele, o pão dele de cada dia com a música. É esse cara que faz da música uma profissão. Mas profissional, para mim, é aquele cara que domina a música de uma forma global, de uma forma ampla, com uma linguagem musical. Ele pode escolher ganhar pão com isso ou não. Veja, eu já citei o caso do Ginga. Ginga, um excelente, um notório músico violonista, muito importante dentro da música popular brasileira, com uma contribuição para a linguagem composicional e para o violão e para a harmonia, enfim. Ele é dentista. Qual é a profissão dele? Ele é dentista. E ele não é músico profissional? Ele é profissional. Ele toca maravilhosamente bem, tem um trabalho seríssimo, é respeitado. Não é tão conhecido porque os músicos que não estão aí dentro da indústria fonográfica não são tão divulgados. A grande massa popular não conhece o Ginga, né? Mas ele não é músico profissional? É. Ele domina a música de forma ampla, ok? Vive de música apenas? Não. Entende? Quando a gente quer se aproximar dessa área de profissionalização, e eu tenho certeza que a gente quer, porque dá prazer, né? Dá prazer você ter maturidade. Qual que é a diferença entre um músico profissional e um músico amador? Qual que é essa diferença principal? O músico profissional, ele domina a música como uma linguagem. Ele domina o instrumento dele, tecnicamente. Porque dominando a música como uma linguagem, ele consegue se expressar nessa linguagem por meio do instrumento dele. Então, ele toca o instrumento dele muito bem. Ele domina, ele sabe usar todos os recursos técnicos para que ele consiga se expressar musicalmente. Mas não é só um tocador mecânico. Ele não fica ali tocando mecanicamente um monte de notinha para cima, para baixo, não te diz nada. Ele domina a música, ele entende de harmonia, ele entende de teoria, mas ele entende disso na mão dele. Ele sabe fazer, ele sabe compor, ele sabe se expressar musicalmente. Ele consegue sentar na tua frente e fazer você se arrepiar. Ele muda o seu estado
energético, emocional, ele traz uma sensibilidade, ele dialoga com você, ele dialoga com outros músicos, ele entende, ele tem maturidade, ele tem independência musical. Ele tá sempre buscando crescer também, mas ele tem independência, ele não precisa ficar dependendo de alguém para saber como fazer isso. Ele tem independência, ele tem maturidade, ele consegue resolver as questões ali do instrumento dele sozinho. E é esse o nosso foco que a gente tem que ter ao evoluir na música. Nós começamos e vamos buscar um profissional, vamos buscar um professor, porque a gente quer começar a aprender, mas o nosso foco é daqui a um tempo se desamarrar desse professor, estar totalmente independente dele, estar independente, estar maduro, estar conseguindo fluir sem ele. Então, por isso que mais uma vez eu digo que se você ficar apenas tocando o teu instrumento, praticar o seu instrumento com foco ali na técnica, não é suficiente. Ficar tendo esse foco não é suficiente para que você se torne um músico bom, um músico que vai caminhar aí para uma independência, uma maturidade musical, que vai se sentir cada vez mais realizado e cada vez menos frustrado na hora de se desenvolver tecnicamente. Porque quando você repete que não tem paciência, não tenho paciência para ficar errando, não tenho paciência, isso significa que a sua maturidade musical está muito pequena e você não consegue encontrar soluções. E aí, por talvez uma personalidade perfeccionista, você realmente se irrita muito, você fica se julgando muito e sentir isso, você sente isso, te traz uma imagem, uma autoimagem muito ruim, te desagrada muito e, logicamente, você cria uma relação com o instrumento, uma relação de tipo frustração, você se sente frustrado, porque você queria, mas não consegue, entende? Então, bora crescer o teu conhecimento musical. Eu estou sempre aqui no canal fazendo as lives, respondendo dúvidas, me coloco em contato e à disposição para que vocês me enviem as dúvidas, grave seus áudios, grave suas execuções. Então aproveite essa oportunidade. Há muita forma de você aprender com os profissionais que estão aí se disponibilizando para isso e eu estou aqui para isso, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo, porque era isso que eu queria dividir com você. E agora eu quero ouvir as suas experiências, eu quero saber o que você tem de experiência em relação a esse conhecimento da linguagem musical. Como que tá a tua vivência da linguagem musical? Você se sente travado? Você gosta? Você tem uma relação ruim? Você já fez aula? Você conseguiu vivenciar essa aula realmente na prática? Como que é? Eu vou me abrir aqui agora para escutar as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá? Eu vou abrir pelo Insta, tá bom? Primeiro? Então, galera do Insta, vamos ver. Olá! Veio uma galera aqui. A live do Insta caiu algumas vezes, porque a internet... A gente já está resolvendo isso. Yes, estamos. Compramos uma pecinha que vai funcionar. Não me pergunte o que é, porque não entendo, tá? Galera do Insta, vamos ver. Godi, bom dia, Oliveira. Ode Carvalho, professor. O Godi falou aqui. Você quer dizer que, além de tocar um instrumento, devemos passar a emoção que ele sente ao tocar uma música como um ator que interprete o personagem? É isso, professora Daiane? Yes, Godi. É exatamente isso. É exatamente isso. Exatamente isso, porque se a gente tocar de forma mecânica, quem nos escuta não sente nada. Talvez você já vivenciou isso, você já viu alguém tocando de forma mecânica. Não é legal, não quer dizer nada. A gente fica vendo, eu já vi situações, pessoas tocando pra cima e pra baixo um monte de nota, e você escuta e faz, e não significa nada. Ao passo que vem alguém e toca 3, 4 notas de uma forma tão melodiosa, tão sonora, tão linda, você se arrepia, você transcende, é isso, entendeu? Só que para fazer isso, pressupõe um conhecimento além do teu instrumento, além, entendeu? Yes, Godi! Ó, a Nayara voltou. O André falou, sou seu fã, seu trabalho muito tem ajudado. Que bom, André! Que bom, André! André é pianista, André Batata, piano. Que bom, fico feliz, viu, André? Obrigada, viu, galera? Isso aí, temos essas duas interações aqui do Insta. Vamos ver o que a galera está dividindo com a gente no YouTube e no Face. No YouTube, o Manuel Neto trouxe uma ótima contribuição. Falou assim, teoria sem prática, acho complicado. Nem sempre temos a facilidade de passar por instrumento, igual a terminar um curso sem estágio. É isso aí. Especialmente, Manuel, quando eu tô falando que a gente vai nas escolas, nos conservatórios, é assim, a aula de teoria é no papel e ela é fora do instrumento, ela é desconectada, o professor de teoria é um, o professor de instrumento é outro, não há um alinhamento entre as duas
entre as duas abordagens. É muito comum, infelizmente. Legal. O Iriel mandou um bom dia lá no YouTube também. Bom dia, Iriel! Aí a gente tem aqui o Edivar Ribeiro no Facebook. Ele fala assim, desejo muito evoluir, mas sou ainda um simples desejoso da música. Lindas suas palavras de ânimo. Obrigado. Edivar, que bom! Que bom que você é um desejoso. Isso significa que você quer. E essa é a única e verdadeira condição para que a gente possa aprender. Então, se você já deseja, você já quer. Agora é só começar a buscar os caminhos, os meios para isso. Ó, tá no caminho certo. Ó, o Fábio falou alguma coisa aqui, ó. Meu nome é Gláucia. Ah, tá. Então, Gláucia, você está no Insta de alguém, entendi. Você tem me ajudado tanto, você explica de uma maneira que entra na mente tão fácil. Que bom, Gláucia. Eu fico feliz, viu? Fico feliz, de verdade. Seja bem-vinda entre nós aqui. O que você toca, Gláucia? Escreve aí. Temos mais? O André Batata escreveu alguma coisa aqui no... O André Batata tava aqui no... Tava aqui no Insta, mas a live do Insta começou a dar umas caídas, talvez ele foi pra outra. Pingou aqui no YouTube. Yes. Só que ele mandou e apagou. Agora só tem que ele mandou alguma coisa que eu não sei. Fala, fiquei tímido, tia. O André Batata foi o que escreveu aqui também no Insta. Ele escreveu aqui, falou que gosta muito, que é fã. Obrigada, viu, André? Isso aí. É yes, galera? É isso aí. Estou muito feliz de estar aqui retomando esse nosso bate-papo, esse encontro com vocês aqui na hora do almoço. E agora eu espero que vocês cada vez mais usem da tia que está se colocando à disposição para ajudá-los a crescer musicalmente, tá bom? Vamos aproveitar de verdade, tá bom? Temos mais algumas coisas aqui, ó. A Gláucia falou, isso, sou organista. Ah, que legal! Estamos próximos, instrumentos de teclas. Ó, o Uriel Nascimento falou, eu estudo trompa harmônica já faz 7 anos. Que legal! Mas só agora estou aprofundando o estudo do campo harmônico. É bom ter de volta o apoio técnico e com voz em alto e bom tom. Yes, Uriel! Trompa, que show, Uriel! Sentiu necessidade, né? Você faz aula de instrumento de sopro, não tem a visão harmônica, não é da tua praia, né? A visão harmônica. No entanto, se você não entende a visão harmônica, você fica limitado musicalmente. Não consegue improvisar, não consegue entender a linguagem de muitos outros músicos. Parabéns que você está estudando, tá? Parabéns. Te aconselharia, se você tiver a oportunidade futuramente, de praticar algum instrumento harmônico. Não para que você deixe de ser trompista. Muito pelo contrário. Para que você seja um trompista cada vez melhor e mais consciente. Vai aprender um piano, um teclado, um violão, um órgão, um acordeão, qualquer instrumento harmônico você vai ver como vai te enriquecer, tá? O PH2 falou aqui, que eu já esqueci o nome dele, ele me falou. Esqueci, PH2! Bom dia! Ontem assisti uma aula de 1h30 no YouTube sobre como ler partitura e, apesar de saber, achei a aula espetacular. Em pouco tempo você explicou o que muitos demoram meses para falar. Que bom, PH2! Obrigada pela confiança, viu? Lembra que eu falei que às vezes a gente tem... às vezes não. Que nós temos variáveis que interferem muito na forma como nós evoluímos mais rápido ou mais devagar na música. Uma dessas variáveis é a formação pedagógica do profissional que nós estamos tendo. Então, eu falei isso. É isso, tá? Às vezes o profissional... Eu sempre gosto de partir do princípio que todo professor entrega muito amor. Porque ser professor e ensinar é se colocar numa posição de muito amor, de entregar, de querer ver o crescimento melhor, o maior possível do seu aluno. E eles fazem, todos nós fazemos. Eu sou professora, eu sei que tem aí vários profissionais que estão nos assistindo, que também são professores, e vocês concordam comigo, a gente se entrega no máximo que a gente tem. Só que a gente tem que ter a consciência que nós somos limitados, nós somos seres humanos em eterno crescimento. Então a gente entrega o máximo que a gente tem. E nem sempre os profissionais que a gente vai fazer aula têm um conhecimento além ou que a gente precisa ou que a gente busca. Então essa sensação de que você teve, de repente demora um mês para conseguir ter acesso a isso, infelizmente é uma variável que impacta muito na sua velocidade de aprendizado musical, entendeu? Então, obrigada pela confiança, viu? Peraí, o PH2, deixa eu falar aqui. Pedro! Ele falou, queria começar na gaita. Ela também precisa de leitura ou é mais a intuição? Vamos lá. O que a tia Daiane sempre vai defender, que nenhum instrumento musical você precisa aprender a ler para tocar. Você pode aprender o instrumento musical por intuição, por ouvido, por ouvir. Você vai buscar imitar a sonoridade, você vai assistir muitos vídeos e você vai aprender.
E isso vai te trazer a visão técnica, instrumental, de como conseguir tocar, ok, Pedro? Pensa nisso. E você não precisa aprender a ler para tocar nenhum instrumento, ok? Agora, se você quiser tocar esse instrumento bem, de verdade, para chuchu, se você quiser fazer desse seu instrumento uma forma de conexão com o mundo, você não quer só tocar a gaita. Você quer tocar a gaita para tocar as pessoas, para você saber interagir, para você tocar lá no meio da igreja, para você tocar numa banda. Você quer tocar para você fazer música, para entender a música. Aprender a ler é uma das situações que te faz você começar a compreender a música como uma linguagem. Então, não tenha medo de formar a sua musicalidade nos dois sentidos. Talvez a sua pergunta foi para mim assim, Dani, eu preciso começar a procurar por um método escrito, preciso procurar um livro de gaita para aprender, ou eu tenho que procurar mais práticas, vídeos práticos. Talvez foi nesse sentido a sua pergunta. Ou talvez foi no sentido do medo de que será que eu vou ter que aprender a ler para tocar gaita? E aí a barreira do medo. Se você foi acompanhar na live, você viu que eu falei um pouco da barreira do medo, da barreira da frustração, que às vezes nos impede de querer aprender a tudo que envolve a musicalidade, tá? Não sei qual foi o sentido e não estou julgando o seu sentido, porque eu acho muito boa e muito importante a sua disposição de querer aprender e dividir aqui com a gente. Cara, eu quero aprender gaita, mas eu quero saber qual é o melhor caminho. Então, é isso aí, cara, você tá buscando, tá buscando e continua buscando. Mas lembra sempre que pra gente ter uma formação ampla, a gente tem que se abrir para isso. Se abrir para querer aprender tocar gaita e fazer música através da gaita. E aí você vai se abrindo pro resto. Porque a vida é um aprendizado, né? A gente não tem limite, a gente não vai morrer amanhã. Então a gente vai aprender hoje, amanhã a gente vai aprendendo e vai crescendo musicalmente, tá bom? Bom, Pedro? Tô bem, Pedro. Ok, ó. Aqui o Uriel, né, ele falou assim, ó. Muito obrigado pelas suas aulas são show, estou curtindo demais. Que bom, e ele Uriel. falou assim, isso mesmo, eu quero aprender a improvisar. Aí tem aqui o André Batista, ele falou assim, o que você está dizendo é que tocar uma coisa e compreender a linguagem da música é outra e ainda transmitir essa linguagem? Dizer que tocar é uma coisa e compreender a linguagem da música é outra e ainda transmitir essa linguagem. Yes! É exatamente isso. O computador toca a música. Põe lá um PDF pra ele tocar num programa lá. Nem precisa ser um PDF. Pega um programa, um MIDI, um programa de edição. Ele toca. Ele toca. E tem programas que tem uma sonoridade muito boa, porque vem da sonoridade dos instrumentos, né? Já estão ali gravados no banco de informações. Ele toca. Mas ele não faz música. Mas ele toca música. É completamente diferente você entender a linguagem musical e você fazer dela um meio de comunicação com o mundo. Porque quando você entende a linguagem musical, você consegue improvisar, você consegue compor. Se você quiser, você compõe. Você consegue compor, você consegue fazer arranjos, você consegue tocar o teu instrumento com outra sonoridade, com outra consciência. E você consegue ver que você impacta as pessoas com o teu instrumento, sabe? As pessoas realmente curtem. Porque assim, as pessoas que não têm muito conhecimento musical, a grande massa popular, infelizmente, não vão conseguir analisar e falar assim pra você, nossa, que lindo. Infelizmente, a educação musical no Brasil, ela é muito carente, ela é muito limitada, muito. Infelizmente, as pessoas não têm conhecimento musical nenhum, elas não têm padrão, elas não têm referência estética do que é um bom som musical ou não. Não se tem isso. Infelizmente, a educação no Brasil é um problema e a educação musical é mais ainda. Infelizmente, nós perdemos a educação musical já faz anos, desde os anos 70, 1970, a educação musical caiu das escolas. Aos pouquinhos está voltando, mas é uma formação musical muito ainda limitada, não porque os profissionais não têm essa consciência, mas é porque quem está ali na direção da escola ainda segura muito isso. Eu não diria da escola em si, na verdade, quem está nas diretrizes educacionais, sabe? Quem está mais em cima, nos altos cargos do governo. Então, você tocar um violão mais ou menos, ou você tocar muito bem, a maioria das pessoas que estão ao teu redor vão achar maravilhoso. Elas vão achar uau! Elas não conseguem distinguir. A grande massa popular, infelizmente, não consegue distinguir. Não consegue ter um nível, um padrão de crítica e de critérios para selecionar esse tipo de música eu escuto, esse outro tipo eu não escuto. Não consegue ter um valor moral crítico, porque não tem conhecimento da linguagem musical. E nem sempre isso fica muito claro nas escolas de música.
mas quanto mais a gente vai crescendo, por isso que a gente fala, os grandes compositores. Talvez dê a impressão de falar assim, os grandes compositores são os compositores da música clássica. Não é bem assim. Não. Os compositores da música clássica são grandes compositores, não é à toa. Por que eles são grandes compositores? Porque tem contribuições aí para a estética musical. Só que a MPB tá riquíssima, o jazz tá riquíssimo, cheio de grandes expressões, de grandes compositores ali. O que tem de diferente na música deles? O que tem de diferente? A consciência da linguagem musical. E quanto mais nós vamos estudando, a gente vai começando a reconhecer, a gente vai tendo critérios para isso, entendeu? Aqui o André, ele complementa aqui. Fala assim, eu trabalho em 2 escolas de música e a forma como você apresentou a leitura rítmica me abriu muito a cabeça. E foi muito bom para que eu consiga fazer com que meus alunos entendam. Yes. Nossa, pratica isso com eles, André. Leva isso para eles. Leva. O Manuel Neto falou, esperando as aulas de canto, técnica vocal é bom demais. É verdade, né? Tem que fazer na live do Instrumentando, Manuel. Ó, eu acho ótimo que você cobre a tia. Fica cobrando, tá? É isso aí. Porque assim a tia não esquece, tá bom? Ó, o Dilcinho, Cuica, Samba Swing. Falou lá no Face. Bom dia, professora Daiane. Alô, dia. Lombardi. Vem conversar sobre isso daí? Não, eu não gosto de Lombardi é o apelido dele, galera. E o Todd, pronto. Não, Lorde. O Todd, cadê o Todd? O Todd. O Todd já veio fazer umas arterices aqui, mas agora acho que tá dormindo, galera. Vida boa o Todd tem, só dorme. O Almirzinho Santos, indique ótimos livros de música para leitura. A gente pode fazer um dia. Vamos fazer uma live um dia indicando. Boa sugestão. Qual que é o nome dele? É o Almirzinho Santos. Bom. Olha só, tem uns parques atrás, ó. Tá vendo, ó? Vou indicar, tá? A gente pode fazer uma roda de conversa um dia, um podcast só para falar de gostei, um podcast. Gostei. De metodologias. Vamos fazer. Deixa eu ver aqui. Suas aulas são show, o Uriel falou. Aqui o Carlos Alberto. Parabéns ao casal pelo trabalho. Muito obrigada, Carlos. Isso aí, CFNI. Galera, olha, muito obrigada porque vocês tiram um tempo precioso do seu dia para estar aqui me escutando. Então, realmente, eu fico muito feliz, fico lisonjeada com isso. Obrigada e eu espero que vocês cada vez mais cresçam musicalmente, se sintam à vontade para me perguntar cada vez mais, para interagir no canal. E a gente volta amanhã para mais um bate-papo. Essa live do diário, essa segunda temporada acontece na hora do almoço, sempre de segunda a sexta. A gente vai ficar aqui 30 dias. Então, gente, vocês vão enjoar de almoçar com a tia Daiane. Um bom almoço para todo mundo. A gente se encontra amanhã, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, para conversar mais um tema da nossa intimidade, nosso dia a dia musical, tá bom? E lembrando que hoje, a 1h, tem Instrumentando. Manuel, eu vou lembrar do seu pedido sobre técnica vocal, tá? Instrumentando, a tia sempre toca, treina, e vocês vão vendo o meu lado de aluna ali aprendendo, tá bom? E à noite, hoje ainda tem Fazendo Música! Fazendo Música, galera. A live do Fazendo Música, ela surgiu... Lá, Manuel, lembrem de dar aquele like. Yes! Isso! A live do Fazendo Música, ela surgiu para que eu possa atender as dúvidas de vocês. Então, buzinha da tia Daiane, mandem dúvidas se vocês quiserem que eu ajude em alguma coisa, tá bom? Em algum tema específico. E se você tá curtindo, curte o nosso canal, compartilha essas lives, ajude a divulgar isso para o maior número de pessoas possível, assina o nosso canal, ativa o sininho para que você receba as notificações de quando entra vídeo novo, de quando nós estamos ao vivo. E lembra, tem tutorial secreto exclusivo lá no canal do Telegram sobre esse tema que eu tô falando aqui de musicalidade, de entender a linguagem musical e fazer disso uma expressão técnica maior. Chega lá, pula lá, que você vai poder assistir, tá bom? É privado, está lá para vocês. Então a gente se encontra mais tarde. Um beijão! Fui! Tchau, tchau, turma!